Talvez você deva conversar com alguém. 3. A distância de um passo. Quando você diz a alguém que é psicoterapeuta, geralmente provoca uma pausa de surpresa, seguida por perguntas inconvenientes. Ah, uma terapeuta. É para eu te contar sobre a minha infância? Ou, será que você pode me ajudar com a minha sogra? Ou, você vai me analisar? A propósito, as respostas são, por favor, não, possivelmente, e por que eu faria isso aqui? Se eu fosse ginecologista, você perguntaria se eu estava prestes a te fazer um exame pélvico, mas entendo de onde vêm essas reações. Elas se resumem a medo de se ver exposto, de ser descoberto. Você vai perceber as inseguranças que escondo com tanta habilidade? Você vai perceber minhas vulnerabilidades, minhas mentiras, meus motivos de vergonha? Você vai perceber o que há de humano no meu ser? Fico chocada que as pessoas com quem converso em um churrasco, ou em um jantar, não pareçam especular se poderiam me perceber e notar as características que eu também tento esconder numa reunião formal. Assim que descobrem que sou terapeuta, me transformo em alguém que poderia espiar dentro das suas psiques se não tomarem o cuidado de desviar a conversa com piadas sobre terapeutas ou se afastar, assim que possível, para reabastecer seus copos. Contudo, algumas vezes as pessoas fazem mais perguntas como: que tipo de pessoa você atende? Conto que são pessoas exatamente como qualquer um de nós, o que equivale a dizer, exatamente como quem estiver perguntando. Certa vez, disse a um casal curioso, numa reunião de 4 de julho, que atendo um bom número de casais no meu consultório, e eles partiram para uma discussão bem na minha frente. Ele quis saber por que ela parecia tão interessada no que faz uma terapeuta de casais. Afinal de contas, eles não estavam tendo problemas, risadinha desconfortável. Já ela quis saber por que ele não se interessava pela vida emocional dos casais. Afinal de contas, talvez eles pudessem recorrer a uma ajuda, olhar penetrante. Mas eu estava pensando neles como um caso de terapia? De jeito nenhum. Dessa vez, fui eu quem deixou a conversa para reabastecer o copo. A terapia provoca reações estranhas porque, de certa maneira, é como pornografia. Ambas implicam um tipo de nudez. Ambas têm o potencial para excitar e ambas têm milhões de usuários, cuja maioria mantém seu uso privado. Embora os estatísticos tenham tentado quantificar o número de pessoas em terapia, seus resultados são considerados distorcidos, porque muitas pessoas que fazem terapia preferem não admiti-lo. Mas ainda assim, os números subnotificados são altos. Qualquer que seja o ano, cerca de 30 milhões de norte-americanos adultos sentam-se em sofás de especialistas, e os Estados Unidos nem são o líder mundial em terapia. Fato curioso, os países com mais terapeutas per capita são, em ordem decrescente, Argentina, Áustria, Austrália, França, Canadá, Suíça, Islândia e Estados Unidos. Levando-se em conta que sou uma terapeuta, você poderia pensar que na manhã seguinte ao incidente com o namorado, poderia me ocorrer procurar, eu mesma, um terapeuta. Trabalho em um conjunto com dezenas de terapeutas, meu prédio está cheio de terapeutas, e tenho feito parte de vários grupos de aconselhamento, em que terapeutas discutem seus casos uns com os outros. Portanto, sou bem versada no mundo terapêutico. Mas quando me vejo deitada, paralisada em posição fetal, não é a isso que recorro. Ele é um lixo, diz minha amiga de longa data, Alison, depois que lhe conto a história ainda na cama, antes que meu filho acorde. Já vai tarde. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas, não só com você, mas com seu filho? É isso aí, concordo. Quem faz uma coisa dessas? Passamos cerca de 20 minutos desancando o namorado. No início de um surto de dor, as pessoas tendem a atacar outras pessoas ou a si mesmas, para projetar a raiva para fora ou para dentro. Alison e eu escolhemos para fora, baby. Ela está no centro-oeste, indo para o trabalho, 2 horas à minha frente, aqui na costa oeste, e vai direto ao assunto. Sabe o que você deveria fazer? Pergunta. O quê? Sinto-me como se tivesse sido apunhalada no coração. E estou disposta a qualquer coisa para acabar com a dor. Deveria dormir com alguém. Vá para a cama com alguém e esqueça o hater de criança.
Instantaneamente adorei o novo nome do namorado. Hater de criança. É óbvio que ele não é a pessoa que você pensava que fosse. Tire ele da cabeça. Casada há 20 anos com seu namorado de faculdade, Alison não faz ideia de como aconselhar pessoas solteiras. Poderia ajudar numa recuperada rápida, como quando a gente cai de uma bicicleta e volta a pedalar na mesma hora, ela continua. E não revire os olhos. Alison me conhece. Estou revirando meus olhos vermelhos e inchados. Tudo bem. Vou dormir com alguém, consigo dizer, sabendo que ela está tentando me fazer rir. Mas logo volto a chorar. Sinto-me como uma adolescente de 16 anos vivendo seu primeiro fora, e não posso acreditar que esteja tendo essa reação aos 40 e tantos. A querida Alison diz, sua voz como se fosse um abraço. Estou aqui, e você vai superar isso. Eu sei, digo, só que de uma maneira estranha, não sei. Existe um dito popular, uma paráfrase de um poema de Robert Frost, a única saída é atravessar. A única maneira de se chegar ao outro lado do túnel é passando por dentro dele, e não rodeando. Mas neste momento não consigo nem visualizar a entrada. Depois que Alison estaciona o carro e promete me telefonar no primeiro intervalo, olho para o relógio, 6h30. Ligo para minha amiga Jen, uma terapeuta com consultório do outro lado da cidade. Ela atende ao primeiro toque, e escuto seu marido ao fundo perguntando quem é. Acho que é a Lori? Ela deve ter visto o identificador de chamada, mas estou chorando tanto que ainda nem disse oi. Se não fosse pelo identificador, ela acharia que era algum desocupado passando trote. Retomo o fôlego e conto a ela o que aconteceu. Ela escuta com atenção. Fica repetindo que não dá para acreditar. Também passamos 20 minutos acabando com o namorado, e então escuto sua filha entrar no quarto, dizendo que precisa chegar cedo na escola para a aula de natação. Ligo para você na hora do almoço, Jen diz. Mas enquanto isso, não sei se essa história vai terminar assim. Tem alguma coisa que não bate. A não ser que ele seja um sociopata, não tem nada a ver com o que ouvi nos últimos 2 anos. Justamente digo. O que significa que ele é um sociopata. Escuto-a tomar um gole d'água e pousar o copo. Neste caso, ela diz, engolindo, tem um cara ótimo para você, que não odeia crianças. Ela também gosta do novo nome do namorado. Daqui a algumas semanas, quando você estiver pronta, quero lhe apresentar. Quase sorriu com o absurdo da coisa. O que eu preciso de verdade nesse pouco tempo de rompimento é que alguém me faça companhia na minha dor. Mas também sei o quanto parece inútil observar o sofrimento de uma amiga e não fazer nada para resolvê-lo. Fazer companhia na dor é uma das raras experiências que as pessoas conseguem no espaço protegido de uma sala de terapia, mas é muito difícil dar ou recebê-la fora dali, mesmo para Jen, uma terapeuta. Quando desligamos, penso em seu comentário, daqui a algumas semanas. Será que eu realmente poderia sair com alguém dali a poucas semanas? Imagino-me saindo com um sujeito bem intencionado, que faça o possível para engatar numa conversa de primeiro encontro. Sem saber, ele fará uma referência a alguma coisa que me lembre o namorado. Estou convencida de que praticamente tudo me lembrará o namorado, e não conseguirei controlar as lágrimas. Chorar num primeiro encontro é, sem dúvida, desanimador. Uma terapeuta chorando num primeiro encontro é tanto desanimador quanto alarmante. Além disso, não tenho cabeça para focar em nada além do presente imediato. Neste exato momento, trata-se apenas de um passo de cada vez. Isso é algo que digo aos pacientes que estejam passando por uma depressão paralisante, do tipo que os leva a pensar, lá está o banheiro. Há apenas 1,5 metros de distância. Eu sei disso, mas não consigo chegar lá. Um passo após o outro. Não olhe toda a distância de uma vez. Dê só um passo. E depois de dar esse passo, dê mais um. Você vai acabar chegando no chuveiro. E também chegará ao dia seguinte e ao próximo ano. Um passo. Pode ser que eles não consigam imaginar o término da depressão num curto espaço de tempo, mas não é preciso. Fazer algo induz a pessoa a fazer algo mais, substituindo um círculo vicioso por um eficiente.
A maioria das grandes transformações resulta de centenas de pequenos passos, quase imperceptíveis, que damos ao longo do caminho. Muita coisa pode acontecer no espaço de um passo. Dou um jeito de acordar meu filho, preparar o café da manhã, preparar sua lancheira com o almoço, conversar, deixá-lo na escola e dirigir para o trabalho, tudo sem derramar uma lágrima. Consigo fazer isso, penso, enquanto pego o elevador até o meu consultório. Um passo depois do outro. Uma sessão de 50 minutos de cada vez. Entro no meu andar, cumprimento meus colegas no corredor, destranco a porta da minha sala e começo minha rotina. Guardo minhas coisas, desligo o celular, abro os arquivos e afofo as almofadas do sofá. Depois, de maneira atípica, sento-me nele. Olho para minha cadeira vazia e considero a visão deste lado da sala. É estranhamente confortante. Fico ali até que a luzinha verde junto à porta acende, avisando-me que meu primeiro paciente chegou. Estou pronta, penso. Um passo depois do outro. Vou ficar bem. Só que não.